Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Em Arapiraca, 1h. 13 horas, dia 12 de setembro, quinta-feira. Seja bem-vindo à nossa programação. Estamos começando mais um Saúde em Foco, ao vivo e em cores aqui, ao vivo pela 91,5 NN FM e também pelo nosso canal no YouTube NN Play. Entra aí. Hoje a gente tem aqui a dermatologista a doutora Larissa Fonseca e o assunto é muito interessante, desmitificando o uso do Roacutan. Roacutan é um produto que é usado aí para acne, né? E também a substância ativa é isotretinoína, um nome bem esquisito, mas é conhecido também como ácido 13 cistirenóico e vendida sob a marca Roacutan, entre outras. É um medicamento usado principalmente para tratar a acne grave. Também é usado para prevenir certos tipos de câncer de pele e no tratamento de outros tipos de câncer. Doutora Larissa, boa tarde. Estava com saudade de você aqui na nossa bancada, mas aí participando de congresso, se atualizando para trazer novidades para os seus pacientes, para a Climag, né, e para a comunidade que tanto gosta e faz parte aí do seu trabalho. Seja bem-vinda. Muito obrigada, André. Esse tema de Roacutan, né? Todo mundo conhece como Roacutan, mas existem outras matérias ou outras marcas que também usam a mesma substância, que é a isotretinoína. Então, eu gosto muito desse tema porque é uma medicação que as pessoas têm muito medo. E a isotretinoína, ela foi sintetizada na década de 50 e desde a década de 70 ela é muito estudada. E desde 1990 que ela é liberada no Brasil. Então, é uma substância que ela é muito segura desde que usada e acompanhada com um médico especialista. Ela é derivada da vitamina A, que está associada à diminuição da atividade das glândulas produtoras de sebo, as glândulas sebáceas, né? E assim como a redução do seu tamanho, contribuindo para a redução da inflamação e melhora da aparência da pele. Você pode participar, manda suas dúvidas para cá no nosso chat no NN Play, estamos ao vivo, e também no nosso WhatsApp da NN. Isso, 99639-8389. Você já falou, doutora, o que é Roacutan e para que ele é usado, então como é o mecanismo de ação do Roacutan no tratamento da acne? Pronto, então vamos lá. O Roacutan, ele é indicado para acne grave, então ele é a primeira indicação para acne grave, mas não só na acne grave. Mesmo a acne leve a moderada, que não respondeu aos medicamentos que já foram feitos, então, por exemplo, o paciente que já usou medicação tópica, que é a medicação de aplicar, já usou antibiótico, ou mesmo essa acne leve a moderada, mas que ela é muito extensa, então tem em rosto, tem nas costas, tem nos braços. Então, esses pacientes, eles também têm indicação do Roacutan, que é a isotretinoína. Então, é a única medicação, então assim, é importante saber que a isotretinoína é a única medicação que ela age nos 4 pilares da formação da acne, tá? Então, a acne, ela é uma doença inflamatória da pele e a isotretinoína, ele age tanto no controle inflamatório como na produção de sebo, então ele faz uma diminuição do tamanho da glândula sebácea, como também altera a microbiota da pele, então consegue controlar a bactéria responsável pela acne, que é o C. acnes, e também controla a hiperqueratinização folicular. O que é isso? Justamente a formação dos cravos e comedões da pele, que é o processo inicial da formação das lesões ativas de acne. Doutora, quem pode usar o Roacutan e se existem restrições para esse uso? Pronto, existem restrições. Pacientes mulheres gestantes não podem usar Roacutan, tá? É contraindicado porque é uma medicação que ela é teratogênica, que é isso, ela pode gerar uma malformação do bebê. Então, mulheres grávidas não podem usar, e também pacientes que têm alguma disfunção do fígado, porque é uma medicação que é metabolizada no fígado, então se tem disfunção do fígado não pode usar,
E também se tem hipercolesterolemia grave. Então, pacientes que têm colesterol muito elevado, então ele primeiro vai precisar regularizar para poder usar a medicação. Uhum. E quais são os efeitos colaterais mais comuns do uso do Roacutan? E aí entra uma pergunta importante, que é essa daí, porque é o seguinte: a gente, quando está na fase ali da pré-adolescência e da adolescência, e aí os hormônios estão em ebulição, né? Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, tem gente que não tem. Mas grande parte da população, até pelo nosso clima, que está muito louco, né? Diga-se de passagem, você tem um clima frio, depois você tem um clima quente, o Brasil inteiro está assim. Eu nunca vi um inverno tão curto, né? Nós tivemos pouquíssimas chuvas, mas ao mesmo tempo tem dia que esfria de noite, você diz assim, caramba, que negócio é esse? Você amanhece com 18 graus em Arapiraca, coisa que a gente não via com muita frequência. E isso, claro, que abala a pele da pessoa, né? Esse tempo seco, que está inclusive em grande parte do país aí, Planalto Central, leia-se Brasília, Goiânia, esses locais aí, que fazem parte aí, né, do Planalto Central. A umidade relativa do ar chegou a 6% em Brasília na semana passada, onde o normal, no mínimo, seria 60%. Isso agride muito a pele, né? E sem contar os problemas respiratórios que causa nas crianças. Em contato com uma pessoa que mora em Brasília, ela disse assim, olha, os hospitais aqui ficaram lotados, né? E eu nunca vi, em toda a história que eu estou aqui em Brasília, nunca vi 6% de umidade relativa do ar. Vocês terem ideia, esse percentual é idêntico ao deserto do Saara, o clima do deserto do Saara. Você imagina você no deserto do Saara, a umidade é 6% lá. Então estava 6% em Brasília. E quem tem acne, né, os jovens, a galera não quer ter acne. Eles querem se livrar da acne. Eu espero que... Eu vou depois uma pergunta se o Roacutan é liberado para venda ou se tem a venda restrita. Mas quais são os efeitos colaterais mais comuns do uso do Roacutan? Então, o mais comum é o ressecamento. A gente tem que pensar, o Roacutan ele faz o quê? Atrofia da glândula sebácea. Mas ele não sabe que a gente quer atrofiar só aquela glândula que está ali na região que tem lesão ativa de acne. Então, ele vai atrofiar as glândulas sebáceas de todo o corpo. Então, o paciente vai perceber a pele mais seca, o lábio sempre fica muito seco, o cabelo também fica mais seco e também pode ter a sensação de ressecamento também nos olhos e nariz. Mas esses efeitos a gente consegue manejar muito bem com o uso de hidratante adequado e também colírio para lubrificar os olhos e hidratante labial e também spray nasal só de soro, só para lubrificar mesmo a mucosa. E existem outros efeitos colaterais, que é aumento das enzimas hepáticas. Então é normal aumentar as enzimas do fígado um pouco, tá? Quando aumenta muito, a gente precisa avaliar como é que está também a dieta desse paciente, se ele está ingerindo bebida alcoólica ou se é somente por conta da medicação, e também aumento de colesterol e triglicerídeo. Mas tudo isso é reversível. Ao final do tratamento, ou quando a gente suspende a medicação, volta aos valores normais. E o efeito colateral, que é o pior de todos, que é a teratogenicidade, que é a malformação do bebê. Então, toda mulher em idade fértil que vai tomar Roacutan, ela precisa usar anticoncepcional. Se ela já tiver DIU, então ela vai manter o uso do DIU. Se ela não usa nenhum método, não usa nem DIU, nem comprimido, então a gente vai precisar iniciar. E isso é muito importante porque eu recebo muitos pacientes assim, jovens, 12, 13, 14 anos, que têm indicação de Roacutan. E às vezes eles falam, doutora, mas eu não tenho vida sexual ativa. Então eu não quero tomar anticoncepcional. E aí eu falo, você não tem vida sexual ativa hoje. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. E a medicação, ela fica no organismo ainda, depois que a gente para o remédio, pelo menos mais um mês. Então, eu sei o dia de hoje. E se amanhã eu tiver uma relação sexual e engravidar? Então, o problema, óbvio que o problema também vai ser meu, mas o problema vai ser muito maior para aquela mulher. Então, eu digo, então você precisa tomar o anticoncepcional
até um mês após finalizar o nosso tratamento. Uhum. Você falou aí de alguns cuidados. Eu tive a curiosidade de estudar aqui, por exemplo, durante o tratamento com isotretinoína, que é o Roacutan, é importante seguir alguns cuidados. Por exemplo, usar hidratante, já que ele provoca esse ressecamento na pele. Tomar banho com água morna, né? Porque no menor tempo possível para evitar o ressecamento da pele. No caso de tomar banho com água morna. Tá? Né? Dizendo que quem usa o Roacutan tem que tomar banho com água morna, não. Se você tomar banho com água morna, tem que fazer ali rapidinho para não ressecar a pele, pois o banho quente ele provoca esse ressecamento. Aplicar o fator de proteção solar no mínimo 30, né? E evitar o uso de esfoliantes, tratamento a laser, evitar fazer depilação, beber pelo menos 8 copos de água durante o dia, aplicar gotas de soro fisiológico nas narinas. Doutora, tem uma série de coisas aqui. Usar lágrimas artificiais. Isso, que são os por causa colírios, disso, né? E utilizar 2 tipos de métodos contraceptivos, justamente para impedir a gravidez aí, que aí não vai ser uma coisa bacana você usar Roacutan e fazer uso. É uma série de cuidados que são importantes após a sua prescrição, que é dito à paciente ou ao paciente nesse momento. Qual é a faixa etária geralmente que você prescreve o Roacutan? Qual é a faixa etária que ele é liberado para prescrição? Então não tem idade mínima para usar o Roacutan, tá? Até porque existe a acitretina, que também é um derivado da vitamina A, que ele tem uma potência maior do que a isotretinoína, que ele é usado para algumas doenças genéticas que são usadas desde o bebê. O bebê nasceu, tem essas doenças genéticas, ele já pode usar. Então, é uma medicação segura para qualquer idade. Então, tem indicação, se tem indicação, eu converso com o paciente, converso com os pais, falo, já tem indicação. Às vezes, porque assim, como eu atendo acima de 12 anos, eu não atendo muito criança, então assim, tem 12 anos e tem indicação, eu vou prescrever, tá? O que precisa é justamente essa conscientização do paciente e dos pais, porque às vezes o paciente até quer usar, mas a mãe tem medo, o pai tem medo, o pai não quer que a filha tome anticoncepcional, porque fica achando que se a filha tomar anticoncepcional, ela vai se sentir no direito de ter relação sexual. Uhum. Então, assim, idade não tem, tá? É uma medicação segura para qualquer idade, desde que com o acompanhamento correto. Uhum. E outro fator que você tinha falado foi em relação à questão dessas orientações. Então, no congresso até agora, que eu acabei de voltar de Natal, eles falaram muito sobre a questão dos procedimentos. Que antigamente era contraindicado o paciente fazer procedimento enquanto estava em uso da isotretinoína. Então não podia fazer, tinha que finalizar o tratamento para poder fazer os procedimentos. E hoje, com os novos estudos, já viu que é seguro. Então o paciente ele já pode começar o tratamento do Roacutan. Quando zera as lesões ativas, ele já pode começar, mesmo com o uso da medicação, os tratamentos para as cicatrizes. Depilação a laser também não é contraindicado mais, a não ser o que é contraindicado são alguns lasers que a gente chama de laser ablativo, que é um laser que faz uma renovação da pele muito intensa, e também os peelings profundos. Então, por exemplo, se é um paciente que tem indicação de fazer um fenol, que foi até algo que a gente já conversou também, então um paciente que ele tem indicação de fazer um peeling profundo, ele não pode fazer durante o uso do Roacutan, mas outros peelings mais superficiais e outros tratamentos ele pode fazer sim. Tá, tem mensagem aqui pelo 99639-8389. Vamos a essa mensagem do ouvinte. O André, boa tarde, aqui é o Zé Vigílio Canaã. Eu queria saber, André, que eu sou assim, eu tenho asma, né? E eu tenho esse ressecamento nos olhos, na boca, e tem esse ressecamento de vez em quando na pele, fica a pele meio seca. Eu queria saber da doutora me informar isso aí, um tratamento adequado para esse pão, se tem algum creme, alguma coisa que possa amenizar essas coisas. Boa tarde, sou fã do seu programa e como diz, todo dia estou ligado na NN. Boa tarde.
Muito obrigado pela audiência, Deus abençoe você. E doutora Larissa pode responder. Pronto, então vamos lá. Ressecamento da pele no geral. Assim, se o paciente ele chega com a pele ressecada, a primeira coisa que a gente vai fazer é investigar como é que está o cuidado com a pele desse paciente. Porque às vezes é um paciente que ele não hidrata a pele, não bebe água adequadamente durante o dia, toma banho com água quente e ainda usa, às vezes, aqueles sabonetes antibacterianos. Então, tudo isso piora o ressecamento da pele. Então, essa pele vai ficando cada vez mais seca. Quando a gente envelhece, a gente também perde a camada de proteção, de hidratação natural da pele. Então, também se é um paciente que já está mais para uma faixa mais idoso, então ele também já vai ter uma pele mais seca. Além disso, a gente também tem que investigar se tem alguma comorbidade, então se tem alguma doença associada. Que é muito comum de ter ressecamento na pele, paciente com problemas no fígado, problema renal, diabetes, doenças da tireoide, tudo isso também causa ressecamento na pele, além das doenças dermatológicas. Então, dermatite atópica, que é uma doença que também causa ressecamento na pele. Então, a gente investiga tudo isso e aí vai fazer, se tiver alguma doença associada, vai tratar a doença também. Se não, aí vai ser hidratação. Então, é hidratação com hidratantes dermatológicos. Não é hidratante que tem cheiro, não é hidratante que é colorido. É aquele hidratante branquinho dermatológico. Sempre depois do banho, porque assim que a gente sai do banho, a nossa pele está mais úmida. Então, a pele úmida, ela consegue absorver melhor os ativos hidratantes. Então, sempre hidratar a pele logo após o banho. O banho, o ideal é não ser banho demorado, tá? E também a questão do sabonete. Então, os sabonetes também. O ideal é ser um sabonete ou um sabonete líquido, mais glicerinado, ou os sabonetes que a gente chama Syndet, que é um sabonete sem sabão, então ele limpa de uma forma mais gentil a pele. Ou então os sabonetes que são branquinhos, que não vai ter nem perfume nem corante. Então a gente precisa melhorar todo esse aspecto para poder realmente ter uma melhora dessa pele. E questão dos olhos, aí também precisa avaliar se tem alguma doença oftalmológica também aí. Porque aí vai ser algum tratamento mais específico, não só o colírio lubrificante. Tá. E aí é com o doutor Valberto Santana, tá bom? Doutora, quais as precauções que devem ser tomadas em relação à exposição ao sol durante o uso do Roacutan? Você falou de adolescentes e, claro, os adolescentes estão na escola, de manhã ou à tarde, né? Gente, esse produto é vendido em cápsulas, tá? Tem outra apresentação, é só em cápsulas mesmo? São em cápsulas. Só em cápsulas, tá? Então você não vai passar no rosto, você vai tomar. É uma cápsula, você vai tomar a cápsula. Tá? Aí você pode estar perguntando, mas peraí, eu estou tomando uma cápsula, por que eu não posso pegar o sol? Então, a pergunta é essa: que precauções devem ser tomadas em relação à exposição solar durante o uso do Roacutan? Então, assim, uma pele seca, como a pele fica mais ressecada, aí você estimula essa renovação celular, né? Porque ele diminui a questão da hiperqueratinização da pele. Então, a pele fica mais sensível ao sol. Então, não é que não pode, por exemplo, eu não posso andar ao sol, eu não posso ir à praia. Pode, mas você tem que caprichar ainda mais no uso do protetor solar. E foi algo até que você falou do protetor com FPS 30. Então, assim, na verdade, o que eu indico é no mínimo FPS 50. Por quê? Porque a gente nunca aplica a quantidade correta de protetor solar. Então, para ter o fator de proteção que tem ali no rótulo do produto, você precisa aplicar a quantidade correta. Se você aplica menos, você não vai ter aquele FPS que está ali. Então, e também precisa reaplicar ao longo do dia. Muitas pessoas não reaplicam. Então, por isso que eu oriento pelo menos um FPS 50, aplicar a quantidade correta e o ideal é não ficar torrando no sol. Tá? Mas aí não seria ideal para ninguém, principalmente alguém que está fazendo uso de alguma medicação que deixa a pele mais sensível. Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, Sérgio? Vamos para o intervalo. Na volta, a gente continua falando com a doutora Larissa Fonseca sobre essa questão aqui, o uso do Roacutan, desmistificando o uso do Roacutan, que é a isotretinoína, tá? Um produto usado aí para acne, acne grave, inclusive. E tem muitas perguntas aqui bastante interessantes para fazer ainda, né? Então, vamos para o intervalo, vamos tomar uma água aqui e daqui a pouco a gente volta. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Em Foco, na Rádio NN, com André Pepes. Muito bem, estou de volta então aqui com a doutora Larissa Fonseca para a gente conversar sobre desmistificando o uso do Roacutan, que é a isotretinoína, tá? E veja só, você falou, doutora, que durante a gravidez nem pensar o uso do Roacutan, mas, e aí, durante a amamentação? A pergunta até parece bem lógica, mas algumas pessoas estão, não, mas eu já pari e agora eu estou amamentando, eu já posso usar ou também é contraindicado durante a amamentação? Então, durante o aleitamento também não pode. Tá fechado lá o microfone. Isso, vamos lá. Pronto, então, na amamentação também não pode. Então, gestação e aleitamento não pode. Então, já teve bebê, não está mais amamentando, aí precisa iniciar o anticoncepcional e aí a gente pode iniciar a isotretinoína tranquilamente. Tá. Quais os exames são necessários antes de iniciar o tratamento com o Roacutan? Então, os exames obrigatórios, então é função hepática, então os exames das enzimas do fígado. TGO e TGP? Isso, TGO, TGP, gama-GT e fosfatase alcalina. Colesterol total, frações e triglicerídeos. E para as mulheres, o beta-HCG, para a gente ter certeza que não está grávida. Uhum. Esses são os exames de... São os essenciais, isso. Certo. Mas aí, normalmente, quando eu vou iniciar, aí eu sempre peço o hemograma, vejo também como é que está a função renal, mas aí eles não são obrigatórios. Tá. E como é feito o acompanhamento médico, doutora, durante o uso do Roacutan? E por quanto tempo é usado o Roacutan? Pronto, o acompanhamento médico, a gente pede esses exames, normalmente a cada mês ou a cada 2 meses, eu peço todos os meses. Então, assim, quando a gente vê na rotina, no consenso sobre o uso da isotretinoína, eles falam que a gente pode pedir a cada 2 meses, mas eu prefiro pedir todos os meses porque é uma forma de a gente acompanhar esse paciente mais de perto. Então, se perceber que tem qualquer alteração ali começando, a gente já consegue ou diminuir dose de medicamento, ou avaliar como está essa alimentação do paciente. Então, todos os meses a gente pede exames. Para as mulheres, obrigatoriamente, todos os meses, precisa do beta para poder prescrever o medicamento. E por quanto tempo vai acompanhar esse paciente, aí vai ser muito variável. Por quê? Porque o tempo de tratamento ele vai depender da resposta que o paciente vai ter à medicação. Então, a gente usa o medicamento até 2 meses após zerar as lesões ativas. Então, a gente começa o tratamento, o paciente zerou lesão. Então, ele não tem mais nenhuma lesão de acne das que ele tinha, nem surge mais nenhuma lesão. Então, a partir desse ponto, a gente mantém mais 2 meses de medicação para poder tirar. E aí, esse tempo vai ser variável. Então, vai ter paciente que vai usar 6, 8, 1 ano, 1 ano e meio. Aí vai depender também da resposta do paciente à medicação. Tá. Tem uma pergunta direta aqui no meu WhatsApp que diz o seguinte. Não lavar, não tem nada a ver com o assunto, tá? É o seguinte, não lavar o rosto com água e sabonete evita o envelhecimento precoce? Só limpar com o lenço resolve? Não é indicado nem usar lenço no rosto, tá? Lenço umedecido, porque esses lenços umedecidos, normalmente eles têm algum álcool na composição, até como conservante também. Então, a gente não indica.
Até a questão de demaquilante, assim, às vezes eu tenho amigas, pacientes que me perguntam: Lari, eu posso usar aqueles lenços demaquilantes? Aí eu até falo, pode, mas não diariamente. Eu vou fazer uma viagem, é mais prático, então pode usar. Mas higiene é com água e sabão. E se você usa maquiagem no dia a dia, então o ideal é fazer o que eu chamo de dupla limpeza. Então você demaquila, então você tira a maquiagem, tira a sujidade da pele com a substância que seja mais oleosa, para depois vir com o sabonete. Tá respondido aí. Doutor, o Roacutan pode causar alterações de humor ou depressão? Não. É mito? É mito, tá? Então, assim, acreditava-se no passado que tinha associação com depressão, mas viu que não, até pelo contrário. O Roacutan, ele foi associado à melhora de sintomas depressivos em pacientes que têm acne. Porque a acne causa sintoma depressivo. Porque, imagina, uma pessoa jovem, cheia de lesão ativa de acne, às vezes aquelas lesões graves com nódulos, começa a não querer sair de casa, começa a ter sintomas depressivos e depois você melhora a qualidade da pele desse paciente com o uso do Roacutan. Então, ele melhora os sintomas depressivos com a medicação e não o contrário, não piora. Tá. Quanto tempo após a prescrição do Roacutan o paciente ou a paciente pode perceber os primeiros resultados? Pronto. Essa percepção de melhora também vai ser variável. Então, assim, tem pacientes, até 15% dos pacientes, eles podem ter uma piora inicial nos primeiros 2 meses, principalmente o paciente que tem acne grave e acne nas costas. Então, ele pode, nesses primeiros 2 meses, ter até uma piora para depois começar a melhorar. Então, normalmente eu digo ali 3 meses, porque aí 3 meses vai ser meio que um geral, assim, mas é bem variável. Mas em 3 meses a gente já consegue ver uma boa, assim, o início de uma boa resposta. Tá. Agora, me vem uma coisa na cabeça aqui. Quando a gente fala de glândulas sebáceas, a glândula que ela causa esse tipo de problema, que é a acne, eu me lembro de alimentação, né? Uhum. Então, a minha pergunta vai bem associada a isso. O paciente chega lá cheio, ou o paciente chega lá cheio de acne, cheio de problema, e diz assim: doutora, vou querer fazer, e você percebe que é necessário fazer o uso do Roacutan, da isotretinoína. Mas o comportamento desse paciente frente à sua alimentação também deve mudar? É uma coisa que vocês vão dizer: olha, como é que é a sua alimentação? Uhum. Se o cara se acaba na gordura ali, ele está fomentando o aumento das glândulas sebáceas. Então, isso é dito ao paciente: olha, você vai ter que mudar seus hábitos. Sim, eu pergunto: como é que você se alimenta? Você come bem? Você come muita besteira? Come muito leite, né? Derivados do leite também. Porque a gente sabe que o leite, ele libera algumas substâncias que vão estimular a produção de sebo pela glândula sebácea. Então, não é todo mundo que vai ter essa piora, mas se você já tem uma tendência à acne, se você já tem uma lesão inflamatória na pele, então você vai piorar. Então precisa melhorar a alimentação, e até no congresso também sempre eles abordavam esse tópico. Gente, é muito importante orientar exercício físico e alimentação, que são os 2 pilares principais. Então a alimentação é essencial. Não é que o paciente ele não vai poder comer nunca durante o tratamento, mas não pode ser uma rotina, porque você está tratando e no dia a dia você está comendo tudo errado. Então é uma coisa que não bate. Então, assim, você vai até demorar mais tempo para responder a medicação. O seu tratamento ele vai demorar mais tempo. É um tratamento que já é longo. Então, se você não se ajuda, porque eu vou fazer minha parte, mas o paciente precisa também aceitar, entender que ele também vai precisar fazer essa mudança no estilo de vida. Tá. Pacientes que têm algumas doenças pré-existentes, doutora, diabetes, imunossuprimidos, hipertensos, eles podem fazer uso com segurança do Roacutan? Sim, pode. É mais essa questão do fígado, né? Que a gente precisa ficar mais atento. Então, o paciente é um paciente imunossuprimido que está usando alguma medicação que já
é metabolizada no fígado. Então, às vezes, se juntar as duas medicações, pode ser que as enzimas do fígado subam muito. Então, assim, o paciente imunossuprimido, por exemplo, que faz acompanhamento com o reumatologista, com o endócrino. Então, é importante ter essa conversa entre o dermato e o outro médico, né, o outro especialista, para poder avaliar. Às vezes, o tratamento fica um pouco mais longo, porque vai ter que usar uma dose menor, então ele vai demorar mais tempo para realmente ter os efeitos. Mas aí, tudo isso a gente vai dosando. E também, como os exames eles são feitos todos os meses, então no primeiro sinal de que não tá nada legal, ou então tá caminhando para ter algum efeito colateral mais importante, a gente já diminui a dose, ou então suspende realmente a medicação. Uhum. Doutora, de quanto em quanto tempo é feito esse monitoramento do fígado e dos rins com o paciente que está no uso? Já que o tratamento ele requer um tempo mais prolongado. Então, de quanto em quanto tempo você diz, olha, preciso que você volte aqui daqui a X tempo com esses exames na mão, para que a gente possa avaliar o andamento, como é que está respondendo o seu fígado e seus rins aí? Então, normalmente todos os meses. Então, a cada 30 dias o paciente volta para eu avaliar, principalmente colesterol e fígado. Rim normalmente não é necessário pela medicação. Mas assim, é um paciente que já tem algum comprometimento, não bebe muita água, já tem diabetes. Às vezes eu acabo pedindo também pra gente ir avaliando como é que ele tá. Porque às vezes faz desidratação, mas por outros motivos, não pelo remédio, tá? Aí eu acompanho, mas assim, fígado e colesterol todos os meses e o beta-HCG para mulher também todos os meses. Quando a gente finaliza o tratamento, aí eu peço o exame, o último exame, para a gente ver como é que tá, se a gente terminou o tratamento também tudo legal. E aí depois o paciente vai acompanhar normalmente exames que ele faz com o médico dele, uma vez por ano, a cada 6 meses, depender se ele tiver algum acompanhamento com outro médico. Tá. O Roacutan pode ter efeitos a longo prazo, e quais seriam esses efeitos? Não, a longo prazo não. Até porque os efeitos colaterais, exceto a questão da malformação, né? Que aí o bebê, se ele tiver malformação, aí vai ser um efeito pro resto da vida para aquele bebê. Mas os outros efeitos colaterais de quem está tomando a medicação, eles são reversíveis quando para o remédio. Então, parou o remédio, a pele dele não vai ficar mais seca, o colesterol vai voltar ao normal, as enzimas do fígado, se aumentou um pouco durante o tratamento, elas também voltam ao normal. Então, os efeitos, eles não ficam a longo prazo, não. Tá. A posologia do Roacutan, doutora, ele é variável de acordo com a necessidade do paciente, ou ele é uma dose única por dia, uma cápsula por dia? A dose, ela vai variar de acordo com o peso do paciente. Então, ou vai ser uma cápsula por dia, ou 2, ou 3. Então, vai depender muito do peso do paciente. Mas é tomado uma vez ao dia. E ele é uma medicação que ele é melhor absorvida com o estômago cheio. Então, sempre é orientado depois de alguma alimentação. Depois de alguma refeição. Então, normalmente eu deixo ou após o almoço ou após o jantar. Porque normalmente são refeições que a gente come melhor. Às vezes, café da manhã tem gente que nem come, né? No café da manhã, ou toma só um café ali na correria do dia. Aí ele não vai ser muito bem absorvido. Então, ou após o almoço ou após o jantar. Mas a dose mesmo, aí vai ser variável pelo peso do paciente. E também ao longo do tratamento, às vezes a gente pode começar com uma dose um pouco maior, mas se começou a aumentar muito colesterol, enzimas do fígado, às vezes a gente diminui a dose para ir controlando esses efeitos. Tá. E existe alguma interação entre Roacutan e outros medicamentos ou suplementos? Entre medicamentos, existem alguns medicamentos que podem interagir de forma... ou aumenta o nível sérico do medicamento ou diminui, e aí vai conversar com o médico desse paciente para ou aumentar a dose do remédio que ele usa ou diminuir. Mas assim, normalmente não é um efeito grave, mas a interação mais grave é com alguns antibióticos que a gente usa para tratamento de acne. Então, se é o paciente que está usando o antibiótico, não respondeu bem, a gente vai iniciar o Roacutan, então a gente precisa dar um intervalo entre o antibiótico e o Roacutan. Não são todos os antibióticos, então é bom deixar claro, tá? São alguns antibióticos específicos que a gente usa para tratar acne, porque eles podem dar
um efeito de hipertensão intracraniana. Então, é um efeito grave. Então, esses pacientes, a gente precisa dar um intervalo para poder começar o Roacutan. Tá. Doutora, para quem tem filhos pré-adolescentes ou adolescentes que têm um problema seríssimo de acne relacionado aqui ao uso do Roacutan, o Roacutan é uma droga liberada ou ele só é vendido através da prescrição médica? Só é vendida com a prescrição médica e é uma prescrição diferenciada, tá? Então, é que a gente chama na dermatologia, chama nosso chequinho. Porque realmente a gente precisa ir na vigilância, tá? Na Secretaria de Saúde, fazer um cadastro específico para poder a gente receber esse receituário do Roacutan. Cada receita tem um código, então é uma receita que ela é rastreável, então não é qualquer médico que pode prescrever a isotretinoína. Precisa ser um médico que ele tem, realmente sabe manejar a medicação e que tem esse receituário específico. Ok, então você não vai encontrar essa venda liberada, ainda bem, frente aí aos problemas que o Roacutan pode causar se não tivesse acompanhamento, né? É uma droga que realmente tem muitos efeitos positivos, descoberta na década de 50, né, que você falou. Isso. Ou seja, tem muito tempo e muito chão, né? E assim, é importante que você, quando tiver um filho, ou mesmo você que está ouvindo o programa aqui, que tiver esse problema, que está surgindo essa acne já na sua fase adulta, afinal de contas, a acne não é somente de pré-adolescentes e de adolescentes, não. Tem pessoas que não têm nessa fase e passam a ter mais na fase adulta. Até queria te perguntar sobre isso, doutora. Qual é a incidência maior quando a sua prescrição de Roacutan é necessária? É dentro da adolescência, da pré-adolescência, ou também é na fase adulta? E qual o sexo predominantemente que faz o uso do Roacutan no seu consultório? Ele é mais masculino ou mais feminino? No meu consultório é mais feminino, porque acaba que eu acho que a mulher procura mais o dermatologista, né? Então, no meu consultório eu atendo mais o público feminino com queixa de acne. Também tenho homens, mas é mais a mulher. E o público que eu mais uso é na adolescência. Ele também é indicado na fase adulta, mas o que é importante saber é que o Roacutan, ele vai tratar a acne. A acne da mulher adulta, ele não é só um processo inflamatório da acne. Ele tem uma sensibilidade hormonal na pele. Então, o que eu já recebi também de dúvida foi assim, doutora, eu já usei o Roacutan. Uma mulher que tem acne da mulher adulta, ela me falou, doutora, eu já usei Roacutan e quando eu parei o Roacutan voltou tudo. Então essa medicação, ela não é isso tudo que falam. Aí eu, não, mas espera aí. Você usou o Roacutan para melhorar o processo inflamatório da sua acne, porque era uma acne da mulher adulta grave, mas você não tratou aí a causa. Então, após o Roacutan, tem que fazer o tratamento específico da causa dessa acne, porque senão vai voltar, no caso da acne da mulher adulta. Eu ia falar sobre isso, da questão da recidiva. Então, quer dizer que no adolescente é mais difícil a recidiva acontecer. A recidiva, assim, quanto mais grave essa acne e quanto mais cedo esse paciente usa. Então, assim, paciente que ele tem indicação de Roacutan aos 12, 13 anos, então ele tem uma probabilidade maior de precisar fazer um novo ciclo de Roacutan quando ele estiver um pouco mais velho, que é uma acne que é muito grave. Então, ele tem essa probabilidade maior. Outra probabilidade também é paciente que usa por tempo incorreto. Então, tem gente que usa por um período, quando melhorou as lesões, ele desaparece do consultório da dermato. Então, ele não usou pelo tempo correto e não fez o tratamento de manutenção, que é um tratamento com medicação de aplicar. Então, depois volta as lesões, aí quer dizer que o remédio não serve. E também nesses casos de acne da mulher adulta, ou então outras causas que a gente chama de hiperandrogenismo, que tem aumento dos hormônios androgênicos. Então, mulheres que têm SOP, homens que usam anabolizantes. Então, vai usar o Roacutan, mas se não parar, se não tratar esse aumento desses hormônios, então depois vai voltar o processo inflamatório da acne com o passar do tempo.
Tá. E a última de hoje, doutora. Como o Roacutan pode afetar a pele de outras partes do corpo? Isso é possível? Outras partes do corpo é mais o ressecamento mesmo. Então, a pele do corpo fica mais seca, as mucosas, então, lábio, olhos, nariz, mas assim, não é nada grave. É mais o ressecamento. O que acontece é que com a pele seca, às vezes a gente começa a coçar. Aí se você coça a pele, às vezes você acaba fazendo fere aquela pele, tem uma infecção no local, aí você vai gerando outros problemas, mas porque não está tendo o devido cuidado com a hidratação. Mas em relação a causar outros problemas, não. É mais o ressecamento mesmo. Ok, quero mandar um abraço aqui para Maria do Socorro, ouvindo a Saúde em Foco no sítio Guari, em Poço das Trincheiras. Muito obrigado pela audiência. Também ouvindo a Ângela lá em Olivença, Dona Marley de Leite ouvindo a gente lá em Garanhuns, a Neide que está ouvindo a gente aqui em Arapiraca, a Dilza do sítio Uricuri que está ouvindo a gente em Atalaia. O estado inteiro ouvindo, ligado aqui na nossa audiência, nas ondas da NN 91,5 e também no nosso canal no YouTube. Conversei com a doutora Larissa Fonseca, ela é dermatologista aqui da Climag, tá? A Climag está aí na tela para você vai seguir no Instagram, tá? @Climag com 2 N's _, tá? O telefone, o WhatsApp para você marcar. Você tá com acne, precisa resolver isso? Então, ó, DDD 82 para quem tá fora de Alagoas e para quem tá aqui é 998352191. Aí a Climag, você tá vendo imagens aí da Climag no nosso canal. Fica na Rua Fernandes Lima 434, ao lado ali da nossa patrocinadora também, a Ultramed da Rua São Francisco. Grande abraço aí para todos da Ultramed. Tá aí a doutora Larissa dando aula e recebendo alguns mimos ali, em maquiagem, né? Pois é. Foi. Lá atende também a doutora Laura Fonseca, sua irmã, e também a doutora Micaele Murussi, especialista em fertilidade conjugal. Doutora, muito obrigado por ter vindo e até a próxima daqui a alguns dias. Até a próxima. Vamos pensar aí qual vai ser o próximo tema. Vamos lá. Fiquem aguardando. Você pode seguir também aí no Instagram, @doutora.Larissa Fonseca, tudo junto. Lá ela posta um monte de coisa, posta como é que chama? Paleta de cores dos batons, dos protetores solares, o que é que ela fez no final de semana, o que é que ela usa, qual o melhor para você. Então segue lá também, doutora.Larissa Fonseca, tudo juntinho, tá legal? Amanhã eu vou conversar com a psicóloga Sara Regina e o tema da gente amanhã vai ser um tema muito bacana, cultivando propósito. A importância de encontrar sentido na vida, né? Amanhã a gente vai falar com a doutora Sara Regina sobre isso, né? Psicóloga Sara Regina sobre isso, tá legal? Não perca, vai ser muito bacana o Saúde em Foco de amanhã, como tem sido ao longo da semana. Lembrando para você que os nossos episódios vão para o podcast, vão lá para o Spotify, sem os intervalos comerciais. Você ouve quando quiser, entra lá no nosso podcast que você vai ouvir, tá aí na tela, Saúde em Foco Podcast, tá? Tem muita coisa boa aí e todas essas entrevistas aí sem os intervalos comerciais. Se você quiser depois assistir os melhores momentos do Saúde em Foco, entra aí no NN Play, tá o programa completo lá e depois logo mais nas nossas redes sociais, no Instagram, você vai ter os cortes com as entrevistas aqui e algumas perguntas mais que interessantes e as respostas mais ainda dos nossos especialistas, tá bom? Boa tarde, até amanhã, fique com Deus e amanhã, se Ele permitir, a gente volta 1h da tarde aqui. Tchau.